A água com sal vai ativar a adrenal, então regula nível de cortisol, então vai te dar mais disposição. E não vai aumentar a pressão, quem tem pressão alta pode utilizar. Você já deve ter visto por aí a nova moda da internet, colocar sal na água para poder hidratar mais o corpo, mineralizar o corpo. E tá se usando sal rosa, sal marinho, sal grosso, sal de Mossoró, vários tipos de sais e até sais mais exóticos para esse objetivo. Mas será que faz sentido mesmo? Será que ajuda a dar mais energia? Realmente o sal ele tem esse poder de hidratar mais se a gente adicionar ele na água? Será que o nosso sal que a gente já consome hoje não é suficiente? A gente precisa de mais? Nesse vídeo eu vou te falar as diferenças dos tipos de sal. Qual que é a diferença entre eles? Por que cada um está escolhendo um e não outro? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudinho sobre esse assunto. Oi, eu sou a Lívia, nutricionista, futura bióloga e divulgadora científica aqui no YouTube. Se você gosta de conteúdo de nutrição, saúde, ciência, se inscreve no canal, dá like no vídeo, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Aqui tem conteúdo toda semana. Me segue no Instagram, @nutrilives, para me acompanhar mais pertinho. Bora lá! Agora eu vou mostrar para vocês o que está sendo falado na internet sobre sal com água. Esse aqui é só um dos milhões de vídeos sobre isso. Com sal ao longo do dia, mas isso serve para alguma coisa? Ajuda a emagrecer, ajuda o metabolismo. Para que serve tomar água com sal? E sim, é incrível. Principalmente para uma coisa que eu vou te ensinar nesse vídeo, eu vou te falar como que você vai tomar. Primeiro eu vou fazer algumas perguntas para você. Você acorda cansada? Você, ao final do dia, parece que desligou a bateria, parece que a energia acabou, você tá fadigada. Ou seja, você vive sem energia sempre, uma preguiça, um desânimo, mesmo dormindo bem, ou você até dorme mal. Então, se você tem algum desses sintomas, talvez você tenha cortisol baixo. O cortisol é um hormônio do estresse, mas ele é importante para aumentar a energia. Então, uma das principais funções de tomar água com sal, a água com sal vai ativar a adrenal, então regula nível de cortisol, então vai te dar mais disposição. E não vai aumentar a pressão, quem tem pressão alta pode utilizar. Então, como que você toma água com sal para aumentar sua energia e aumentar a disposição? Você vai pegar uma colher de chá de sal, sal integral, sal rosa, sal grosso, com 1 litro de água. E você vai tomar essa água ao longo do dia, até as 5 da tarde você tem que acabar de tomar essa água. Faz isso, o dia que você estiver cansada, faz água com sal, vai te jogar para cima. Tá, entendi. Ele tá falando aqui que o sal vai te dar mais energia e que tem a ver com cortisol, né, e tal, que você tem que tomar esse litro de água durante o dia com sal. Só a água não funciona, né? Tem que ser água com sal, né? Para hidratar, senão não vai funcionar não. Então assim, gente, esse é um dos milhões de vídeos que tem aí sobre água com sal, né? Cada um fala alguma coisa, né, sobre sal. Então eu tô aqui para tirar as dúvidas de vocês sobre esse assunto. Vamos começar o vídeo falando sobre recomendação de sal. O que a gente tem hoje na literatura sobre recomendação de sal? O quanto de sal a gente precisa? E quando eu falo sal, eu tô falando do sódio, cloreto de sódio, tá? E antes de falar qual que é o melhor, eu acho importante essa informação de passar essa informação para vocês. A recomendação da OMS é muito clara. Para adultos, a recomendação de sal é de 5 gramas por dia. Sim, por dia. Que equivale a 2.000 miligramas de sódio. Vai dar mais ou menos uma colher de chá rasa de sal. Essa é a recomendação diária que a gente precisa por dia. O grande problema aqui é que a média do brasileiro é de 12 gramas por dia. Então a gente consome mais que o dobro do que a gente precisa. Aqui já se cria um alerta que a gente já consome muito sal na nossa rotina. E 33% da nossa população brasileira são de pessoas hipertensas, principalmente na maioridade. Até porque na nossa rotina, quando a gente pensa em sal, a gente pensa o quê? É o sal, é o que a gente usa para cozinhar. Mas a gente está falando aqui de sódio também. Não é só pensar no sal que já está pronto ali, o pacotinho para consumo que você coloca na comida. Existe o sódio, que está em vários alimentos ultraprocessados que a gente consome ao longo do dia. Então tem pessoas que, além de cozinhar e colocar, adicionar sal ali na comida, também consomem outros produtos que vão ter sódio. E isso vai bebidas, biscoitos, né, recheados, enfim, ultraprocessados no geral, produtos industrializados que contêm sódio. Então, cada vez mais a gente está adicionando sódio na nossa vida. Ah, mas espera lá, Lívia, peraí, que os médicos daqui do YouTube e das redes sociais não estão indicando o sal refinado, eles estão indicando o sal rosa, o sal de Mossoró, né, outros tipos de sal. Não é esse sal aí que você está falando que faz mal, não. Tá, entendi. Então vamos falar da diferença desses tipos de sais. Você precisa entender qual que é a diferença entre eles pro refinado, que é aquele que a gente está demonizando, né, falando que faz mal, que hoje a gente está na era da desinformação. Sal é sal. Eu vou explicar para vocês. O sal refinado, né, ele passou por um processo de branqueamento. Hoje a gente precisa, por lei, né, ter iodo nesse sal, adicionar o iodo nesse sal para a gente não ter deficiência de iodo. Então tem um processo que traz uma qualidade nutricional pra gente. O nosso problema é que a gente quer milagre e a gente também quer coisas fáceis, né? Que dê resultado rápido, então a gente começa a acreditar em qualquer coisa. E o outro é que, assim, sal
né? A gente gosta de comida salgada, a gente exagera a nossa recomendação. Então, o problema nunca foi o sal. Então, o sal comum, que é o sal refinado, que você compra em mercado, ele passa por um processo de branqueamento, refinamento, adição de iodo, para se tornar o sal que a gente conhece no mercado. Ele é formado por 99% sódio e a indústria coloca ali algumas substâncias umectantes para aquele sal não ficar impróprio para consumo, que não deixa o sal empedrar, então por isso que ele fica um sal bem soltinho, o sal que a gente conhece mesmo de mercado. Agora, a verdade nua e crua aqui para vocês, eu nem vou precisar ficar especificando tanto, gente, porque é simples assim. Todos os tipos de sais, todos eles, sal rosa, sal de Mossoró, sal, né, esse sal que todo mundo inventa aí, todos eles 97% a 99% sódio. É isso mesmo, sódio. Então, você que tá na intenção aí de colocar sal na água para mineralizar, ou tá trocando o sal comum por sal rosa para cozinhar, porque a princípio teria mais nutriente. Na verdade, a quantidade é insignificante. Então, essa pequena diferença milionária, eu vou chamar assim, diferença milionária, sabe por quê? Porque tem pessoas te vendendo na internet, né, um milagre, uma promessa que não existe. Uma promessa de saúde que não existe, né? Ah, é porque faz isso porque tem mais minerais. Gente, 3% do sal são traços de minerais, dependendo do sal, né? Essa porcentagem varia um pouco. E assim, não é mais fácil comer legume, fruta? É muito mais fácil, né? Ficar pro raio-x de cada um, para você entender as diferenças entre os tipos de sais. Um pouco mais detalhado. O sal comum, já falei, é refinado, 99% sódio. O sal marinho é de 98 a 99% de sódio. Mudou pouca coisa aí na porcentagem. Ele tem uma evaporação direta do mar, ele não é refinado. Na real, ele é minimamente refinado, né? Ele não passa por aquele processo de branqueamento, né? Um processo pesado igual o outro sal passa. Então, ele mantém as características dele e tem também uns, não sei se vocês já repararam, tem formatos diferentes, né, dos cristais de sal. Sal de Mossoró. O que é esse tal de sal de Mossoró? De sódio, ele tem 98 a 99% também. Pois é basicamente sódio. E a diferença é que ele vem do Rio Grande do Norte, porque lá tem muito vento e sol constante, né? E ele não é nem um pouco refinado, ele vem na sua versão natural. E a diferença aqui é gastronômica. Então, tem muita gente que gosta de cozinhar, né? E ele desmancha na boca. Então, os seus pratos, eles ficam melhores, né? Então, a diferença aqui é gastronômica, não tem nada a ver com saúde. Sal rosa do Himalaia, 97, 98% de sódio, né? E aqueles 2, 3% que vão sobrar são de traços de minerais, assim como os outros sais também. E também de impurezas, né? Porque não é refinado. Então, pensa comigo, a gente tá falando aqui de vários tipos de sais que, cara, mais de 97% deles é sódio. A diferença é muito mínima para você simplesmente decidir aí da voz da sua cabeça de colocar na água para poder hidratar. O marketing e as picaretagens aí da internet estão te vendendo promessas falsas de saúde que não existem. Isso aí é contra a ciência. A quantidade de cálcio, de magnésio, né, de potássio, desses minerais é tão minúscula que para você atingir a recomendação deles diária, você teria que consumir uma quantidade muito absurda de sal que te traria problemas de saúde. Aí você vai falar assim, Lívia, tem alguma coisa errada. Quando a gente está doente, a gente consome água com sal para poder hidratar e melhorar a nossa saúde. Calma lá. Aí é uma receitinha caseira, né? Geralmente quando a gente tá doente, com aquela virose, e a gente tem muita diarreia, vômito, a gente perde líquido, vai perdendo, que é uma situação desconfortável, a gente faz a receitinha de soro caseiro, que junta sal, açúcar e água. E esses 3 ingredientes juntos, eles ajudam sim a hidratar. Porque no nosso corpo a gente tem um transportador de água, né? Que precisa do sal e da glicose juntos para poder ajudar melhor na hidratação, né? Correr mais rápido aquilo ali. Então, beber sal na água só faz sentido se você tiver numa desidratação muito, muito grave, né? Com alguma virose, como eu falei. Não faz sentido você utilizar isso para sua rotina, porque você já consome muito sal. Se você gosta de usar o sal rosa, porque você acha que o gostinho dele fica melhor, o sal de Mossoró para comida, né? Para sua refeição ficar com aquele gostinho gastronômico, tudo bem, não tem problema, pode continuar usando, né? Eu, às vezes, também cozinho, coloco alguns tipos de sais diferentes, tá tudo certo. O problema é a gente querer fazer disso um milagre, que não é e não tem benefícios comprovados. Agora você já sabe a verdade sobre sal na água, sobre os tipos de sais. Se você gostou do vídeo, não se esquece de compartilhar com seus amigos e dar o like aqui. Até o próximo vídeo.